todos nós aqui presentes no início dos trabalhos da noite, que todos nós, meu Jesus, possamos ser abençoados, que esse ambiente possa ser iluminado com sua luz, com sua força, com seus ensinamentos, e que o nosso palestrante possa ser envolvido de muita luz ao fazer a sua palestra, que possa trazer, durante o seu estudo, mais conhecimentos acerca do Evangelho de Jesus e da misericórdia divina. Que assim seja, graças a Deus. Vamos chamar então o... já está ali, ele me adiantou. Éder, por gentileza. Éder Freire, né? Ele é do SEAC, tá? São Gonçalo. O tema é pluralidade dos mundos habitados. Ok? Sumiu? Cadê a já, ok. Não, aqui mesmo já. Tá bom. Como é que é seu nome? Mauro. Ok, tá ótimo. Tá bom? Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. É uma alegria retornarmos a nessa casa, né, do nosso querido amigo Paulo Sérgio, que conhecemos de tantos anos de trabalho no movimento espírita, em São Gonçalo, em Niterói, e também na condução dos trabalhos de unificação do Reunir 9, que é a região de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói e Maricá. Então a gente já conhece nosso querido Paulo Sérgio de longa data, né? Então nós, representando aqui a Sociedade Espírita Amor e Caridade de São Gonçalo, 37º Conselho de Unificação, a gente está muito feliz de estarmos aqui com todos os companheiros e que Jesus cresça em nossas vidas, em nossos corações, em nossos atos, conforme nos diz o venerando Emmanuel. Graças a Deus. O tema de hoje, que a gente traz a nossa reflexão ao nosso estudo, é a pluralidade dos mundos habitados, que nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, e também na primeira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3 também, questões número 55 a 58, intituladas também de pluralidade dos mundos habitados. Então nós trouxemos aqui, né, para vocês, deixa eu abrir aqui de novo, as referências bibliográficas, né, que nós temos aqui, da onde nós fizemos a pesquisa. Então nós temos ali o Livro dos Espíritos, o Evangelho, uma obra de investigação jornalística, Os Astronautas de Javé, do J.J. Benítez, e a Bíblia Sagrada, tradução do Padre João Ferreira de Almeida, tá? Então, quem quiser pode ir nessas fontes, ok? Então, vamos lá. Há 15 bilhões de anos atrás, houve uma grande explosão, e dessa explosão surgiu o universo, segundo os cientistas, tá? Então, há 15 bilhões houve essa explosão, surge o universo. Esse universo, se nós pudéssemos fazer uma analogia para o nosso entendimento, nós poderíamos ver o universo como a floresta amazônica e cada estrela do universo como as folhas das árvores da floresta amazônica. Então, para vocês terem uma ideia da complexidade, né, que a gente possa, assim, compreender um pouquinho, porque fica acima da compreensão humana essa questão do universo. Nós entendermos, termos uma imagem do que é o universo. Então, uma forma da gente poder entender melhor é que cada folha da floresta amazônica correspondesse a uma estrela do universo, tá? E cada estrela do universo tem
os seus planetas, as suas órbitas. Então a gente vai olhando aqui, nessa imagem, que é da Via Láctea, e Jesus diz assim, lá em João, no capítulo 14, versículo 2, está na Bíblia Sagrada, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, o próprio Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele já afirmava que na casa do Pai dele, Deus, ou seja, o universo, conforme nos explicam os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas. Em algumas traduções da Sociedade Bíblica Americana, eles colocam como há muitas acomodações. Mas a tradução mais correta seria há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Então Jesus ali, ele ratifica, né, a afirmação de que nós não estamos sozinhos no universo. É muita pequenez da nossa parte imaginarmos que apenas a Terra, que é um grão de areia, menos até que um grão de areia, em comparação ao universo, houvesse vida inteligente, seres vivos. E aí nós temos uma interpretação muito interessante sobre isso, porque muitas pessoas, né, pela sua vaidade, não conseguem admitir essa hipótese de que em outros planetas também há vida, que em outros planetas há inteligência. Então nós vamos verificar que não somente nas obras da codificação, mas nas obras complementares à codificação, os espíritos são firmes em colocar que existem vidas em outros planetas, mas que os nossos equipamentos não conseguem captar, porque estão em outra dimensão. E nós vamos ver isso, notadamente, em duas obras. Então, vocês estão vendo, meus irmãos, aí a imagem da Via Láctea, é onde está o nosso sistema solar, e ela possui de 100 a 400 bilhões de estrelas, tá? De 100 a 400 bilhões de estrelas existem na Via Láctea. E entre essas estrelas tem aqui o nosso acanhado sistema solar. Então, se de 100 a 400 bilhões de estrelas existem na Via Láctea, apenas a Terra teria vida inteligente? Apenas a Terra teria uma vida primitiva? Apenas o planeta Terra teria condições de sobrevivência com carbono, oxigênio e hidrogênio? Apenas o nosso planeta? Se nós não temos equipamentos que cheguem a lugares mais afastados, temos uma limitação tecnológica, então por que negar a existência de inteligências superiores a nossas? Então a gente vai vendo, né? E observando também que em estudos divulgados pela sociedade... Tá bom. Em estudos divulgados pela Sociedade Astronômica Americana, na Califórnia, tá, baseados no telescópio Kepler, tá? A galáxia da Terra, ela pode ter 17 bilhões de planetas parecidos com os nossos. Então, isso foi um estudo, isso aí não é invenção, isso é a própria ciência corroborando o que os espíritos já nos afirmavam, o que Jesus já afirmava há mais de 2000 anos atrás. Então, de todo o universo, pelo menos 17 bilhões de planetas podem ter vida igual à Terra. Isso dá mais ou menos um cálculo de que a cada 6 planetas, um tem uma vida parecida com a Terra. Ciência. Estudo realizado em 2013, ratificando o estudo de 2009. Vamos ver o que nos diz a doutrina espírita sobre isso, lá no Livro dos Espíritos. Todos os globos que circulam
no espaço são habitados, está lá na questão 55 do Livro dos Espíritos. Kardec faz essa pergunta, em 1857. Hein? E os espíritos respondem, né, de forma séria, de forma radical. Sim, e o homem da terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Entretanto, há homens que se julgam superiores a tudo e imaginam que somente este pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo só para eles. Observaram a seriedade da resposta? Os espíritos superiores, eles falam muito em poucas palavras, eles são concisos, eles não têm dupla interpretação nas suas colocações. Então está aqui. O homem da terra está longe de ser o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Se nós formos ao Evangelho de Jesus, na classificação dos mundos, nós vamos observar, meus irmãos, que nós estamos apenas no segundo degrau da escala evolutiva dos mundos. Abaixo de nós apenas o mundo primitivo, onde há choro e ranger de dentes, ou seja, onde a vida animal, onde não existe muita racionalidade, onde a vida se resume a sexo, estômago e abrigo. Nós só estamos no segundo degrau dessa escala evolutiva. E mesmo nesse segundo degrau, nos achamos muito maiores do que outros seres de outros planetas. Daí que os espíritos superiores nos chamam a atenção, né? Orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então Deus ia perder o seu tempo, né, precioso. Deus, Yahvé, essa força que nós chamamos de Deus, a causa primária de todas as coisas, ia criar apenas a Terra. E tudo isso que nós vemos no céu à noite, né, em regiões rurais, porque na cidade nós não conseguimos mais enxergar as estrelas no céu, devido à luminosidade das cidades. Então aquilo é tudo para enfeitar a nossa noite, né? Então Deus vai lá, cria todo esse universo para enfeitar a noite de seres tão imperfeitos como nós. É uma ignorância pensar dessa forma. Aí Kardec continua na questão 56. A constituição física dos diferentes planetas é a mesma? Não, eles não se assemelham de modo algum, evidente. Isso a ciência já comprova. Plutão, que foi rebaixado, né, como planetóide, aí agora, há pouco tempo, eles estavam tentando se reunir de novo para trazer Plutão novamente à categoria de planeta. O homem é tão orgulhoso, né? Ele dá nome a planeta, ele rebaixa planeta, né? A gente não consegue chegar lá, mas a gente começa, né? Não, aquele astro lá, vou dar um nome de Plutão. Não, eu não quero mais saber que ele não é mais um planeta, ele é um planetóide. Então, em Plutão, a luz do Sol não chega até Plutão. E os cientistas já calculam que lá é um gelo, né? Lá é terrível, não há vida. Marte não tem o oxigênio, as condições básicas de vida para um ser humano, né? Então, nós também não conseguiríamos viver em Marte, apenas reclusos em equipamentos, como passou naquele filme, né, da vida em Marte. Então, a gente vai analisando que cada planeta tem a sua peculiaridade, tem a sua especificidade, e os espíritos já falavam disso no século XIX. Cada planeta, assim como cada habitante desses planetas, tem a sua constituição diferente. Se nós não conhecêssemos os peixes, ele fala logo depois na questão 57, e os pássaros, nós não saberíamos que eles poderiam nadar e voar. Então, para cada ambiente, uma constituição física adequada. Nos trópicos, nós temos uma constituição física adequada a vivermos no calor, adequada a vivermos nesse ambiente. No Polo Norte, as pessoas têm uma outra constituição física que difere um pouquinho da nossa. São todos seres humanos, mas têm as suas características de acordo com a região. Se você pegar uma pessoa do Polo Norte, um esquimó,
e colocar aqui, ela vai passar diversos problemas, diversas privações, assim como um de nós fosse para lá, iríamos passar também, porque não estaríamos acostumados àquela ambiência. E se nós pegarmos os estudos do perispírito, nós vamos ver que cada planeta, os espíritos que habitam esses planetas, têm um perispírito de acordo com o planeta em que eles habitam. Porque o perispírito também é matéria, matéria quintessenciada, mas também é matéria. E quando nós trocamos de planeta, de acordo com a nossa evolução, encerramos, no planeta Terra, de provas e expiações, em transição para a regeneração, a nossa etapa, e temos o merecimento de irmos viver em um mundo mais avançado, o nosso perispírito ele tem que se adequar ao novo mundo que nós iremos habitar. Então, nós levamos o perispírito apenas na Terra, nas nossas reencarnações, e quando mudamos de planeta, um novo perispírito é criado de acordo com a matéria do planeta e que estamos habitando. Os espíritos já falavam sobre isso. Está lá, no livro dos espíritos também, aonde nós falamos sobre a alma, o espírito e o perispírito. Os mundos mais afastados do Sol, olha o exemplo de Plutão, são privados da luz e do calor, já que o Sol apenas se mostra para eles com a aparência de uma estrela? Resposta dos espíritos da codificação. Acreditais, então, que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol, e não considerais o valor e a importância da eletricidade, que em alguns mundos desempenha um papel que vos é desconhecido e muito mais importante do que na Terra? Aliás, já dissemos que os seres desses mundos não são nem da mesma matéria, olha a questão do perispírito, nem têm os mesmos órgãos dispostos como os vossos. E aí, meus irmãos, nós temos um caso muito interessante aqui na Terra, que confirma essa teoria dos espíritos da codificação. No Polo Norte, existe um fenômeno chamado aurora boreal. O que é a aurora boreal? A aurora boreal, ela se forma através da energia magnética, e ela traz uma claridade, uma luminosidade extraordinárias, tá? Que em determinados locais parece até que está de dia. Tamanha é a claridade que esse fenômeno da aurora boreal, ela transmite naquelas regiões localizadas no Polo Norte. De modo que, se esse fenômeno da aurora boreal, com energia magnética, consegue trazer essa luminosidade, imaginem planetas em que eles também podem utilizar eletricidade. Nós temos capacidade de afirmar que Plutão não tem uma energia magnética muito maior do que a Terra, que não tem campos de eletricidade superiores aos nossos, em que os espíritos, os seres que ali vivem, não possam utilizar como luz? A gente não tem essa possibilidade. Então, os espíritos já nos afirmam que, nesses planetas afastados, eles utilizam a eletricidade como luz para as suas atividades. E aí nós entramos aqui na classificação espírita dos mundos, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, a setinha é nesse primeiro, a setinha vermelha? Então nós temos aqui os mundos primitivos, que nós saímos, há pouco tempo, haja vista alguns comportamentos primitivos da nossa sociedade. Nós vemos pessoas que nós identificamos, pelo comportamento da sociedade, a evolução daquela sociedade. E a gente ainda está engatinhando ainda, recém-saídos. E aí nós temos aqui, o segundo degrau que nós estamos atualmente, que é o mundo de expiações e provas, que, segundo os espíritos venerandos, o mal ainda impera, só que o conhecimento está ali junto. Então você tem o mal imperando e uma evolução, a asa do conhecimento avançando cada vez mais, mas a asa da moralidade cada vez menor. Então a humanidade acaba dando voos de galinha,
A galinha, né, é uma ave que ela não consegue voar, ela dá aqueles saltos e cai. Então, a nossa humanidade, ela se assemelha muito a esse tipo de voo. Por quê? As asas não são idênticas. A asa do conhecimento, muito maior de envergadura do que a asa da moralidade. Haja vista, e eu não vou trazer aqui nenhuma matéria sensacionalista, o que nós estamos vendo aí nos últimos dias, notadamente aqui no Brasil. A maldade humana, né, com crianças, o que nós estamos observando. Então, a asa da moralidade sempre inferior. Então, nesses mundos de expiação e provas, como é o caso da Terra, o mal ainda predomina. Mas, em 2010, o Congresso Espírita Internacional, Divaldo Pereira Franco, através do venerando Dr. Bezerra de Menezes, nos diz, 2010, hein? 7 anos atrás, mais de 7 anos atrás, em que a grande noite estava dando lugar ao sol da caridade. Que nós estávamos no período de transição para a regeneração. Então, desde 2010, segundo informes do Dr. Bezerra de Menezes, através do nosso querido Divaldo Franco, nós adentramos o processo de transição. Não é regeneração, é o processo de transição para a regeneração. E segundo cálculos do nosso querido Haroldo Dutra, vocês podem colocar, fazerem a pesquisa lá na internet, vocês vão encontrar essa palestra. Em 2057, segundo cálculos do nosso querido Haroldo Dutra, que é um estudioso, é um homem sério, pesquisador da doutrina espírita, juiz, professor, então uma pessoa que merece todo o nosso respeito pela seriedade do seu trabalho no movimento. Em 2057, o processo de transição para a regeneração estará completado. Pelos cálculos de Haroldo Dutra, estudando as obras A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também essa mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, 2057. É claro que o Espiritismo não tem nada assim, batendo martelo em datas, não é nem aconselhável nós ficarmos dando datas, mas é um horizonte que nós temos, né? Então nós estamos em regeneração, em processo de transição para a regeneração. E qual é a principal característica da regeneração? O bem em destaque. O mal ainda existe em menor escala, mas o bem, o conhecimento e a moralidade em destaque na nossa sociedade. É o que nós estamos vendo aos poucos com as gerações que estão reencarnando na Terra. Então nós já estamos observando que da década de 70 para cá, aqueles que nasceram em 1970 para cá, já são crianças, hoje já são adultos, né? Década de 80, 90 também, que trazem dentro de si uma intelectualidade, um conhecimento que fogem muito às gerações anteriores. Então nós pegamos hoje crianças que nasceram dos anos 2000 para cá e comparamos com crianças da década de 70 e 80, as crianças que nasceram agora já têm um conhecimento tecnológico que em comparação com aquelas outras crianças não tinham. Então vocês, filhos, netos, né, de vocês podem observar dentro de casa. Comprem um celular, peguem um celular e peçam ajuda a uma criança. Olha, eu não consigo instalar aqui o meu WhatsApp, a criança vai instalar para você. Ela fez curso? Não. Ela entrou no YouTube para saber como é que instala? Tem criança até que entra para pesquisar. Porque ela já traz esse conhecimento. Já é um espírito que já vivenciou essa tecnologia. E a nossa querida irmã Lúcia Moisés, né, um grande nome na área da educação espírita no Brasil e fora do Brasil, ela nos diz que esses espíritos são espíritos caídos, espíritos que faliram na questão da moralidade, avançaram muito na intelectualidade, mas faliram na moralidade e retornam à Terra buscando conhecer Jesus, porque de tecnologia todos eles já entendem. Então observem que a importância, um link com a evangelização infanto-juvenil. Essas crianças, esses espíritos já conhecem a tecnologia, mas eles não conhecem Jesus.
Então eles precisam conhecer Jesus. É necessário, é urgente, é imperioso que as nossas crianças sejam levadas à tarefa da evangelização, para que esse novo porvir no mundo de regeneração, eles possam estar ali para auxiliar a construção da nova era, da nova geração, conforme está lá nas obras da codificação. E aí nós vemos também, né, que depois desses mundos regeneradores, nós temos o quê? Os mundos felizes, aonde o bem supera muito a ignorância. Então é a habitação dos espíritos, né, superiores, dos espíritos que vivem na felicidade, que não tem mais aqueles problemas, as dificuldades que nós temos no nosso planeta, fome, pestes, cataclismas, violência, já superarem muito esse mundo. Então, se os espíritos nos dizem que esses mundos existem, e não são mundos espirituais, não. São mundos que estão no universo, distribuídos pelo universo. Então, nós podemos chegar, porque a gente fica muito com a ideia, né, de mundos no plano espiritual. E aí, existe um senso comum, e é perigoso essa questão de senso comum, né? Aquela ideia de senso comum de que nosso lar é o céu e o umbral é o inferno, sendo que nosso lar fica no umbral. Falta de estudo. Umbral grosso, falta de estudo. Então as pessoas ainda ficam com essa ideia ainda de céu, de inferno, é o atavismo, né, das religiões tradicionais. Então temos que estudar, temos que procurar, né, o conhecimento. E nós temos também, ali fechando essa categoria dos mundos, da evolução dos mundos, os mundos celestes ou divinos, que são o quê? A morada dos espíritos purificados, Jesus, os grandes missionários, os cristos planetários, né? São espíritos de alta grandeza que habitam esses planetas, aonde o bem reina e a ignorância, o que ela não existe. São as últimas etapas reencarnatórias dos espíritos. E é a destinação da Terra. Olha que coisa interessante. É a destinação da Terra. E aí eu trago um exemplo. A gente não quer ficar num planeta em que o destino final vai ser o mundo celeste ou divino? Eu quero ficar. Eu quero ficar. Se nós voltássemos no tempo, há 5 anos atrás, aqui no Cafubá, nessa estrada, não tinha nada, não era isso? Era terra, ali era um matagal, não tinha saída para nada. E se alguém desanimasse de frequentar o GEPA, hoje não estaria vivenciando essa tecnologia. Que da minha casa aqui, que eu moro no centro de Niterói, foi apenas 10 minutos de carro. Uma viagem que duraria 1 hora se a gente fosse usar a estrada antiga, 40 minutos pegando engarrafamento. Então vocês observem, né? Todos nós queremos permanecer no local em que o progresso vai chegar. E essa é a destinação da Terra. Então nós temos, por obrigação moral, nos melhorarmos junto com o planeta, que também está sofrendo um processo de transição. Porque no mundo de regeneração, em que o bem supera o mal, esses cataclismas, os tsunamis, as enchentes, vão ser muito menores do que acontece hoje. Então o planeta ele tem que se adequar a essa realidade. Porque tudo nós colocamos a culpa na espiritualidade, em uma palavra que nem espírita é, senso comum que as pessoas usam de forma errada, karma coletivo. Karma não é nem uma palavra espírita, né? Desencarne coletivo para lá, desencarne para cá, e tudo é culpa da espiritualidade. A pessoa, pelo empreendimento imobiliário, invade a faixa do mar, a terra, constrói, e quando o mar ele volta para o local de origem e destrói tudo, e vidas, lamentavelmente, são perdidas, a gente coloca a culpa e tenta explicar. Não, olha, isso aí é um desencarne coletivo, porque esses espíritos deviam estar devendo. Nada, né? São questões da própria terra. Você invadiu um local que não era para ser invadido, construiu numa área que não era para ser construída, e a natureza cobra o seu preço.
Ou você constrói numa área de mata, no morro em que há o fenômeno de escorregamento e bota a culpa na espiritualidade. É muito fácil fazer explicações simples dessa forma, mas não. A responsabilidade é do próprio homem, que acaba desmatando, que acaba destruindo o planeta em que habita. E aí ele colhe, né, os frutos da sua imprevidência. E aí nós vemos, né, o que o Evangelho nos diz também sobre essa questão das moradas. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então é a mesma coisa, né? Se eu investir, se eu me planejei para morar num local melhor, eu construo a minha casa num local melhor. Se eu não me planejei, eu vou morar num local sem muitos recursos, porque eu não tive condições de morar num local melhor. Assim também é a questão das moradas da casa do Pai. De acordo com o adiantamento moral dos espíritos que lá habitam, eles vão migrando de um mundo inferior para um mundo superior e assim sucessivamente. E aí eu trago para vocês uma boa notícia. Lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec está falando sobre os espíritos da natureza, os elementais. E aí tem naquela categoria, né, gnomos, fadinhas, aquelas coisas todas. E aí lá no meio da resposta, que é muito grande, os espíritos dizem assim: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo. Então, nessa resposta, já tem ali a questão que todos nós chegaremos à categoria de arcanjos, porque a evolução é ininterrupta. Nós podemos parar, não podemos regredir, podemos estacionar na questão da evolução, mas o nosso destino, assim como o destino do nosso planeta, é sermos espíritos purificados, habitando os mundos celestiais. Então, é um consolo, né? Saber que a meta final da nossa evolução é essa habitação, é essa evolução espiritual e moral. E aí nós vamos observar agora nas obras complementares o que nos fala a mãe do nosso querido Chico Xavier, a Maria João de Deus, na obra Cartas de uma Morta. E aí ela vai, né, ao encontro da resposta dos espíritos superiores sobre a complexão física, né, a forma física dos espíritos. E ela diz assim, falando sobre Marte: vi homens mais ou menos semelhantes aos nossos irmãos terrícolas, mas os seus organismos possuíam diferenças apreciáveis. Além dos braços, tinham ao longo das espáduas ligeiras protuberâncias à guisa de asas que lhes prodigalizavam interessantes faculdades volitivas. A Maria João de Deus, não é que ela viu isso quando estava viva, que se até hoje nós não temos viagens interplanetárias, imagina na época dela. Ela viu isso como espírito desencarnado que teve a possibilidade de fazer uma viagem até Marte no plano espiritual e identificou essas diferenças. É como se eles tivessem, né, nas ombreiras protuberâncias como se fossem pequenas asas. Ela identifica isso. E aí nós vamos ver, mas poxa vida, dos princípios do Espiritismo é a universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. E aí a gente vai em outra obra chamada Novas Mensagens, em que o Espírito Humberto de Campos teve também essa possibilidade de estar em Marte através de uma viagem espiritual. E ele nos diz: tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos as nossas experiências terrestres. Então, os dois identificando diferenças nos habitantes, tá? Ela com algum detalhe maior. Ratificado eu não trouxe, tá, essa outra obra, porque é uma obra um pouco polêmica, não é uma obra muito aceita.
a vida no planeta Marte de Ramatiz, e ele fala também dessas protuberâncias que dariam aos habitantes de Marte a possibilidade da volitação. Tá? Mas são duas obras, uma dita por Humberto de Campos e a outra, Maria João de Deus, pelo mesmo médium Chico Xavier, indiscutivelmente um médium em que nós temos o maior respeito e damos a maior credibilidade. Então nós vemos as diferenças, né, de vizinhos nossos que habitam um planeta vizinho em relação à Terra. Ué, Éder, mas tem lá um robô que está lá em Marte, só cata pedra. Todas as imagens desse robozinho é só deserto e pedra, ok. Mas quem diz que as habitações não estão numa outra dimensão em que ele não consegue captar? Deve até ser engraçado, né? Os nossos irmãos marcianos passando para lá e para cá, vendo aquele robô catando pedras, devem até rir daquilo. Quem pode garantir que eles não estão numa outra dimensão? Nesse momento aqui nós temos várias dimensões. Vocês estão sentados numa estrutura que veio oriunda do petróleo, o plástico, em que nessa estrutura estão milhares de elétrons rodando em alta velocidade, dando essa solidez, para que nós possamos sentar nessa cadeira de plástico. Nós estamos enxergando os elétrons, os átomos não, mas eles não existem? Existem. O oxigênio que nós estamos respirando agora, nós não vemos, nós o sentimos, mas não estamos enxergando ele. Então são dimensões que nós não podemos negar a existência, porque nós não temos equipamento. Então, se eu não tenho equipamento, eu nego. Não é por aí. E aí nós vamos voltar aqui também um pouquinho para um pouco de ufologia, né? Para a comprovação do que nós estamos falando dessas questões. Isso aqui é uma pintura numa caverna, lá no Vale de Camônica, na Itália, uma pintura rupestre, aqui, ó, feita pelos habitantes primitivos das cavernas. E é interessante que, se nós analisarmos aqui, são o quê? Roupas de astronauta. Isso aqui eu peguei, né, de obras sérias, tá, de livros e que descrevem essa caverna aqui, e como os pesquisadores, os historiadores, os arqueólogos ficaram assustados quando identificaram, né, a roupa de astronautas nessa pintura, datadas de mais de 2.000 anos, essas pinturas aqui. Então observe como que isso ocorreu. Como é que aconteceu isso? Né? Eles pintavam o que eles viam. Eles pintavam animais, materiais, pesca, caça, o dia a dia dessas civilizações rudimentares, e eles pintaram esses dois astronautas aqui. E daí vem essa pergunta, né? Eram os deuses lá da antiguidade, relatados nas civilizações silvícolas, nas civilizações rurais, nas civilizações primitivas, eram eles, na realidade, astronautas? Tem até uma obra sobre isso, de um alemão. Aí vamos ver na Bíblia, né? Porque a gente vai fazendo, pegou lá, pegou da codificação, vamos agora na ciência comum, já trouxe, agora vamos nos relatos bíblicos que eu trouxe para vocês, lá da tradução do João Ferreira de Almeida, fazendo um link também com a Vulgata Latina para comparar. A gente tem sempre que comparar, não ficar apenas em uma obra. E aí a gente observou aqui, ó, nesse relato bíblico do nascimento de Jesus. Olha que interessante, a estrela de Belém. E está lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, no caso Herodes, né? Eles, os 3 reis magos, seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E essa estrela, hein? O que a gente pode inferir disso? Será que era uma estrela realmente? Será que não foram seres que estavam guiando aqueles companheiros? Está ali na Bíblia. Fica para a nossa interpretação de cada um de nós. Até onde vai a nossa pequenez em admitir ou não uma ajuda dessa, né?
Olha o Êxodo também, que a gente pegou lá no Velho Testamento. Moisés, né? E aqui a abertura do Mar Vermelho, que hoje se localiza o canal de Suez, uma importante via de transporte de mercadorias entre o Ocidente e o Oriente. Uma área muito disputada. Olha o que a gente encontra também lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então era uma coluna de nuvem que seguia o povo de Israel. Olha que interessante, uma nuvem que seguia ele. E de repente essa nuvem parou e se retirou, foi para trás deles. Interessante, né? Uma nuvem. Aí a gente volta lá no começo da estrela também. A estrela de Belém que guiou os reis magos. E aí a gente vê aqui que também uma nuvem, não é mais uma estrela, mas era uma coluna de fogo à noite e de dia uma coluna de fumaça que guiava o povo hebreu fugindo dos egípcios. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Olha que interessante. Então, à noite eles tinham uma iluminação artificial que os guiava por aquela terra inóspita. E de dia tinha uma coluna. Fica aí a cargo de cada um de nós pensar o que é isso. Se a gente interpretar, vamos tirar a nossa pequenez e vamos raciocinar sobre essas questões. E aí a gente vê aqui, ó, o foguete de Pacal, está lá na tampa de um sarcófago do Império Maia, está aqui, tá? Olha aqui, ó. Não é um piloto dirigindo uma aeronave, tem até um acelerador aqui, ó. Isso é uma pintura na tampa de um sarcófago. Está aqui. Eles pintavam o que eles viam, as experiências que eles tinham. Está aqui o foguete de Pacal. Fica para nossa reflexão também essa questão. E aí nós vamos voltar, dar um salto temporal e vamos, em 1958, na ilha de Trindade, aqui no Espírito Santo, né, um estado pertinho de nós, possivelmente janeiro de 1958, na ilha de Trindade, e essa aeronave foi fotografada de dentro de uma fragata da Marinha Brasileira. Tá aqui, é a foto uma das fotos mais famosas do mundo na área da ufologia, tá? Dados os equipamentos da época, não havia Photoshop, não havia forma de você burlar, né, e criar uma ilusão ali. Na realidade, ele está aqui, ó. Essa imagem é ampliada desse ponto aqui. Está aqui também, fica para nossa, né? Para o nosso raciocínio. Se nós entendemos que existem civilizações muito mais avançadas do que nós, por que eles não podem nos fazer visitas periódicas, né? E aí nós vemos aqui, já falei sobre isso, a foto, né, do telescópio Hubble, que mostra aqui um zoom de um pedaço, né, do universo, e cada manchinha dessa é uma galáxia. E dentro de cada galáxia, né, eles estimam que o universo tenha entre 25 e 50 bilhões de galáxias. E dentro de cada galáxia, de 10 a 100 milhões de sóis. Então, gente, nós não estamos sozinhos no universo. Nós não estamos sozinhos definitivamente. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, refletindo que nós precisamos sempre olhar para o próximo. Nós precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas para que consigamos dar esse passo do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Muita paz a todos nós. Agradecer aqui o colega, né? É a ciência à luz do espiritismo, né?
tá? Sobre essas questões que a gente fala que a gente ainda está na concepção que só há vida onde tem água. Se não encontrou água, não há vida. Mas você pode, como ele falou, outra dimensão, uma vida